Gravar aqui, gravando, deixa eu compartilhar aqui só um minuto. E em 1215, a gente teve o rei João Sem Terra assinando pela primeira vez o primeiro documento que limitou os poderes do rei. Então, essa é a primeira vez que a gente tem esse registro. E depois também temos o Bill of Rights, em inglês, dos Estados Unidos, que foi também uma carta, né? Uma constituição que tinha a separação funcional dos três poderes. E também a proibição de penas cruéis, que já é um avanço muito grande nas constituições, né? Porque normalmente, nos tempos antigos, era muito comum as penas cruéis, penas de tortura, penas de morte. Então, a partir daqui, a gente tem essa proibição. Pode passar novamente, Vinícius. Partindo daí, a gente tem o constitucionalismo moderno. E falando em constitucionalismo moderno, é importante a gente lembrar o contexto do constitucionalismo moderno. Ele surgiu após o pós-guerra da Segunda Guerra Mundial. Então, por conta de todo o contexto que as pessoas estavam vivendo, em reação aos regimes totalitaristas, ao nazismo, ao fascismo, surgiu o constitucionalismo moderno. E a gente pode dizer também aqui que o marco do constitucionalismo moderno é exatamente a Revolução Francesa, um pouco antes. Também já tinha esses direitos, já dava direitos ao povo, já limitava muito mais o poder estatal das pessoas, do Estado. E aqui a gente começa a falar em direitos fundamentais, que é uma matéria que a gente vai ter no próximo semestre, inclusive, falando em direitos sociais e direitos de solidariedade internacionais. A gente fala aqui em direitos de primeira e segunda geração, direitos fundamentais de primeira e segunda geração, que a gente vai falar depois no próximo semestre, mas é importante destacar para vocês. Então, a gente tem essa busca da não intervenção estatal na vida privada. Direitos fundamentais é esse conjunto de direitos que são totalmente individuais. Então, assim, era a gente dizendo pro Estado: opa, peraí, a partir daqui, desse espaço, você não pode passar. A minha dignidade é só minha e o Estado não pode intervir nela. Ela precisa ser protegida. Então, é a partir daqui que a gente começa a ter mais esses conceitos e a gente começa a buscar uma proteção mais ampla desses direitos. Pode passar novamente, Vinícius. Agora a gente vai para o constitucionalismo contemporâneo. E a gente começa a falar em características da Constituição que a gente observa até hoje na nossa Constituição de 1988. Aqui, no primeiro tópico, no primeiro quadrinho que eu coloquei para vocês, a gente tem. Ah, sim, entendi. A Nayara pediu para mim falar um pouco mais devagar. Tá bom, desculpa, Nayara, eu vou tentar desacelerar um pouco. Então, no constitucionalismo contemporâneo, a gente começa falando da supremacia da Constituição, que é uma característica que temos até hoje na nossa Constituição. Vocês vão cansar de ver o professor de vocês, professor Lélio. Eu lembro quando eu estava estudando essa matéria, muitas vezes o professor desenhava, né, no quadro, essa pirâmide que vocês podem observar, que a gente tem a Constituição no topo e as outras leis abaixo dela. Por quê? Qual que é o sentido disso? E o professor vai citar muito isso para vocês, e não só o professor Lélio, na verdade, todos os outros professores podem vir a citar ou fazer esse desenho no quadro para vocês. Por quê? Cada lei, cada código que não seja acima, que não seja Constituição, precisa passar por esse filtro da Constituição. Caso não, vai ser declarado inconstitucional e não pode fazer parte do ordenamento jurídico brasileiro. Então, por isso que é importante a gente observar que foi a partir do constitucionalismo contemporâneo que a gente tem
esse novo critério, né, de observância das leis. Justamente a supremacia da Constituição que trouxe esse conceito. Falando então agora do segundo quadrinho, a gente tem a limitação do poder político do Estado. Falando tudo que a gente já conversou aqui, né? Do constitucionalismo, é tudo sobre limitar o poder do Estado. Então aqui a gente começa a ter isso muito mais claro, isso muito mais esclarecido, a limitação do poder político. E depois a codificação escrita também é um dos critérios, uma das características da Constituição. Por quê? Isso é muito importante de vocês perceberem. Porque a Constituição escrita, a lei estando escrita, assim é muito melhor e assegura muito mais que o Estado não tenha todo o poder. Assim, limita muito mais o Estado do que se fosse uma codificação de costumes ou algo do tipo. Então, é a partir da codificação escrita que a gente tem maior segurança dos nossos direitos. Só a partir daí que a gente consegue que o Estado tenha suas funções mais limitadas e precise observar as regras da Constituição. Pode passar novamente, Vinícius. Agora eu acho que a gente entra, então, num dos temas mais importantes da nossa aula. E sempre cai essas perguntas do tipo, em concursos, na UAB, que é sobre a história do constitucionalismo brasileiro. Por quê? A gente tem outras constituições anteriores à nossa. E é importante a gente estudar a história delas. E analisando a história delas, a gente consegue analisar também a história do nosso Brasil, né? Pode passar, Vinícius. Eu procurei um pouco e eu encontrei essa foto, essa imagem, no Senado, no site do Senado. Achei muito interessante e eu quis colocar para vocês porque eu acho que vai ajudar bastante vocês a conseguirem diferenciar essas constituições. A gente tem, primeiramente, a Constituição de 1824, ou seja, a Constituição do Império, Brasil Império. Essa Constituição, ela foi outorgada, ou seja, ela não foi discutida, ela não foi votada. Ela foi uma Constituição que foi imposta para as pessoas. Então, essa era a Constituição vigente na época. E aqui a gente fala em quatro poderes, e não nos três poderes que nós temos hoje. Quatro poderes por quê? Existia o poder legislativo, executivo e judiciário, mas existia também um quarto poder, denominado poder moderador. Não sei se vocês já ouviram falar sobre, mas esse poder ele era exercido exclusivamente pelo imperador para que fosse possível ele ter um controle dos outros três poderes. Só que, na verdade, se a gente for observar bem como que funcionava essa divisão, a gente observa que os outros três poderes, o executivo, o judiciário e legislativo, eles eram, na verdade, todos os membros eram indicados pelo imperador. Então, de certa forma, o moderador dava mais funções exclusivas do imperador, mas os outros órgãos, os outros poderes também eram, de certa forma, influenciados pelo imperador. Então, tudo estava nas mãos do imperador na Constituição de 1824. Importante a gente falar também aqui do voto. O voto aqui, ele era bem restrito. Não eram todas as pessoas que podiam votar nessa época. O voto era exclusivo para para homens, então o voto era masculino. E eles tinham que ter acima de 25 anos de idade. Maiores de 18 não votavam, era só a partir de 25 anos. Mulheres automaticamente não votavam. Analfabetos não votavam. Crianças não, né? Mas adolescentes, que nem hoje a gente tem. Que acima de 16 anos a gente pode votar, mas não votavam. E, além disso,
voto era censitário. O que que significa essa palavra? Voto censitário. Significa que o voto, ele somente era possível para as pessoas que tinham uma determinada renda. E era uma renda, assim, bem alta, sabe? Não era uma renda baixa. Então, a renda era um dos caráteres, uma das características que limitava o voto para certas pessoas. Automaticamente, só a elite do Brasil Império, em 1824, a Camille pediu para repetir essa parte. Sim, com certeza, só um momento. O voto, em 1824, na Constituição de 1824, ele tinha algumas características importantes da gente frisar. Primeiramente, mulheres não votavam. O voto era exclusivo de homens acima de 25 anos. Ou seja, automaticamente, analfabetos também não votavam. Lembrando que a gente não tinha nenhum direito para pessoas que também tinham alguma deficiência ou algo do tipo. Então, essas pessoas também não votavam. E o voto, ele era censitário. O que que significa essa palavra, censitário? Censitário. Significa que, para votar, a pessoa precisava ter uma renda. Então, não é qualquer pessoa que poderia votar. Já falei que deveria ser um homem a partir de 25 anos e que a renda tinha que ser uma renda alta. Tinha um valor. Se eu não me engano, era 100 mil réis, mas a moeda era diferente, então eu não sei dizer quanto que é. Mas isso é um valor muito alto. Então, se você não recebesse essa renda, se você não fosse homem acima de 25 anos, você não poderia votar automaticamente. E se você fosse analfabeto, possuísse alguma deficiência, e se fosse mulher, você também não votava. Justamente porque esse era uma das características definidoras do voto nessa época. E a Constituição postulava, ela era escrita na Constituição que as pessoas que poderiam votar e as pessoas que não poderiam votar. Essa é a Constituição de 1824. Indo agora para a flechinha ali de baixo, a gente tem a Constituição de 1891. E não se preocupe que depois eu ou o Vinícius vamos enviar para vocês esse slide, tá bom? Então a gente vai colocar no grupo para vocês e vai estar disponível para vocês. Mas então, a Constituição de 1891, a gente está falando dos Estados Unidos do Brasil. Esse nome é parecido com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, o Brasil, justamente inspirado nos Estados Unidos, se tornou os Estados Unidos do Brasil, República. E com o nascimento dessa República, surgiu a Constituição, e essa Constituição era republicana. Nessa Constituição, a gente tem estabelecido o presidencialismo. Então, não era mais como na Constituição de 1824, que a gente tinha o imperador como detendo o centro do poder, tendo amplos poderes. Aqui a gente vai ter um presidente. E outra coisa que é importante falar para vocês é que a gente tem, de certa forma, uma ampliação do voto aqui nessa Constituição de 1891. Por quê? O voto continua sendo masculino, assim como na Constituição de 1824, mas agora ele é acima de 21 anos. Então, ele já tem uma idade menor para se votar. Continua sendo apenas para homens, mulheres não votam, mas ele é universal, de certa forma. E alfabetizados agora, somente alfabetizados podem votar, analfabetizados não podem. E ele é direto, é um voto direto. Continuando, uma coisa importante também, que seria bom se vocês anotassem, que é uma característica muito forte dessa Constituição, foi o Estado laico. O que significa Estado laico? Significa que houve a separação da Igreja e de Estado. A gente sempre teve esses dois conceitos, essas dois órgãos, de certa forma, muito juntos.
Então, sempre caminhavam juntos. Tanto é que a gente conversou há pouco sobre o constitucionalismo antigo e a gente percebeu que não era só no Brasil, mas no mundo todo, a religião andava junto com o Estado, com o rei. Então, sempre houve essa junção. Aqui nessa Constituição, a gente tem a primeira separação desses, desses dois conceitos. Opa, agora a gente não coloca mais questões religiosas é, juntamente com o Estado. A gente tem essa separação. E essa Constituição também, da mesma forma que a Constituição de 1824, ela foi uma Constituição ortogada. Ela foi imposta, não foi uma Constituição nem votada, nem discutida, foi imposta pelo presidente. Depois da Constituição de 1891, a gente vai para cima da flechinha e a gente vai para a Constituição de 1934. Na Constituição de 1934, a gente tem também uma ampliação do voto. O voto agora ele passa a se tornar secreto, coisa que não era discutida anteriormente nas constituições antigas. Então agora o voto passa a ser secreto. Mulheres podem votar a partir dessa Constituição. E aqui, esqueci de citar para vocês, mas essa Constituição, ela surgiu no contexto da Era Vargas, em 1934. Então, com o Getúlio Vargas no poder, a gente tem a criação da Justiça do Trabalho, a criação das leis trabalhistas e a criação também da Justiça Eleitoral. Lembrando que, falando em Justiça Eleitoral, o voto agora é secreto, mulheres podem votar sim, e o voto ele é obrigatório acima de 18 anos e o voto é direto. Mas essa Constituição, lembrando que se passou na era Vargas, também foi uma Constituição que foi imposta. Ela foi uma Constituição outorgada. Não foi discutida e nem votada. Próxima Constituição, ali para baixo agora, a gente vai para a Constituição de 1937. Aqui a gente está ainda no contexto de Vargas. E essa Constituição, eu acredito que tenha sido a Constituição mais totalitarista. A gente está ainda na era Vargas, só que essa Constituição, ela foi inspirada na Constituição polonesa dessa época. Por isso que ela é até apelidada em algumas questões de algumas questões que vocês forem fazer em algum momento. O professor poderia até mesmo cobrar. Muito em concurso se cobra o nome A Polaca. Ela foi apelidada de a Constituição Polaca por ter sido inspirada na Constituição polonesa dessa época. E essa Constituição polonesa, ela era uma Constituição totalmente, beleza, Vinícius, totalmente fascista e autoritária. Ou seja, se a nossa Constituição foi apelidada de A Polaca, foi justamente porque ela tinha essa inspiração fascista também. Ela era muito autoritária. O totalitarismo era um regime que estava em vigor nessa época, exercido por Getúlio Vargas. E aqui a gente pode citar também que houve a abolição dos partidos políticos. Vargas tornou extintos os partidos e criou a censura à imprensa. Foi a partir dessa Constituição, ela estabelecia princípios, caráteres, leis que censuravam a imprensa, davam esse direito ao Estado. Então, a liberdade de expressão, aqui nessa época, foi totalmente mitigada, foi totalmente colocada em segundo plano. E Vargas aqui também deixou o poder legislativo, porque existia sim a separação dos poderes aqui ainda,
deixou o legislativo totalmente de lado. E o executivo, que no caso é exercido pelo presidente, teve os seus poderes muito ampliados. Aqui, o poder executivo tinha esse direito de censura, o poder executivo tinha o direito de criar os atos, os decretos legislativos, e, ou seja, era o executivo fazendo a função do, do legislativo totalmente, né? Era o executivo que estava à frente nessa Constituição. O executivo tinha amplos poderes, no caso, Getúlio Vargas, o presidente. Depois disso, a gente passa para a Constituição de 1946. 1946. E a gente estava passando aqui nessa época por um período de redemocratização depois da Era Vargas. Essa Constituição é a Constituição do presidente Eurico Gaspar Dutra. Então, ela tenta restaurar tudo o que foi perdido anteriormente na Constituição Vargas. Na Constituição Vargas, não, desculpa, na Era Vargas, que eu conversei com vocês, havia muitos direitos que foram mitigados, que foram deixados de lado. E principalmente teve a criação da censura. Aqui nessa Constituição de 1946, a gente tem é, a abertura novamente do, do regime representativo. A gente continua tendo presidencialismo e também o Eurico Gaspar Dutra estabeleceu que o mandato agora do presidente duraria 5 anos. Anteriormente, a gente não tinha nenhuma base para isso. Se o presidente estava no poder, ele estaria lá até que alguma coisa acontecesse. Na maioria das vezes durava bastante o mandato dele. Então, agora a gente tem essa limitação do poder do presidente em 5 anos. Também nasce aqui o direito de greve, a livre associação sindical e liberdade de opinião e expressão. Então, essa Constituição, ela veio para buscar restaurar, trazer novamente de volta para a Constituição os direitos que foram suprimidos pela Constituição de 1937, principalmente, e pela Constituição de 1934, que eram as constituições da Era Vargas. Depois disso, a gente vai para a Constituição, novamente a gente vai para baixo agora, para a Constituição de 1967. Aqui a gente está ainda na República Federativa do Brasil, e essa Constituição, a gente pensa, né? Se a gente está numa uma linha de tempo que está construída, a gente pensa que ela vai, de certa forma, melhorar a nossa vida, né? Mas não foi isso que aconteceu. Ela melhorou algumas coisas, sim, mas ela trouxe novamente o autoritarismo. Ela trouxe muitas questões que eram impostas na Constituição de 1937, foram trazidas novamente para essa Constituição. Então, a censura volta para essa Constituição, o direito de censura do Estado, da imprensa. A eleição volta a ser indireta e o presidente novamente tem amplos poderes, assim como Vargas tinha na Constituição de 1937, que dava amplos poderes para o executivo, que era, no caso, o presidente, e mitigava, suprimia o legislativo, que criava as leis, porque agora o executivo, o presidente, tinha o direito de criar as leis através dos decretos legislativos que tinham força impositiva geral. E é importante a gente observar isso. Essa Constituição foi totalmente autoritária. A gente estava vendo aqui em 1967 o regime militar. Importante a gente lembrar disso. 1967, regime militar. Depois disso, a gente chega então
na última Constituição, na Constituição que vigora até hoje, a Constituição de 1988, também chamada de Constituição Cidadã. A nossa Constituição atual, chamada de Constituição Cidadã, ela é, foi criada na época do presidente Ulisses Guimarães. E essa Constituição, ela é um avanço muito grande na nossa linha do tempo que a gente teve até agora de constituições, por todo esse percurso que a gente passou. A gente está vivendo nela o federalismo, então é República Federativa do Brasil, a liberdade de expressão, ela é mais restrita, não temos mais o direito de censura, mas ela é restrita também. Ela não é ampla, totalmente ampla. Ela também tem restrições. E aqui a gente tem algo importante de destacar, é que as eleições, o voto continua sendo para mulheres, né? Mas agora ele é também para pessoas acima de 16 anos, mulheres e homens. Ele é facultativo e também para analfabetos. Ele é facultativo. Acima de 18 anos, o voto, como vocês sabem, ele é obrigatório. E após isso, a gente também pode citar que os crimes inafiançáveis de tortura e racismo também são previstos nessa Constituição, tá bom? Então, a gente também tem a proibição de penas cruéis e tudo a gente pode observar que tudo foi posto nessa Constituição com base no princípio da dignidade humana, para a gente conseguir preservar esse princípio da dignidade humana. E a gente tem agora nessa Constituição a legalização dos partidos, que tinham sido extintos na Constituição de Vargas, elas foram recuperadas nessa Constituição. Antes não havia mais os partidos políticos. Agora eles voltaram e a gente tem vários partidos políticos. Além disso, os civis estão no comando. Não temos mais aquela ampliação de poderes para o presidente, que era tão comum nas outras constituições anteriores a essa. E existe também o habeas data. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o habeas data, mas significa que toda pessoa tem o direito de conhecer as informações que o governo tem sobre a sua pessoa. Isso é o habeas data. E então, essas foram as principais características, creio eu, que a gente pode citar sobre essas constituições. E estudem bastante essas datas, esses fatos históricos, porque a OAB se sente muito tranquila em cobrar essas informações, assim como os concursos, né? Não sei se algum de vocês gostariam de seguir nessas carreiras, mas sempre, sempre, sempre cai algo do tipo nessas provas. Então é importante que vocês fiquem atentos aos anos, às características. São bastante anos para a gente decorar, são bastante datas, mas a gente precisa ter isso em mente para a gente poder traçar o nosso constitucionalismo como ele é hoje em dia, o que a gente está vivendo na nossa Constituição e por tudo que a gente passou. Imagina, há pouco tempo, em 1967, a gente tinha uma Constituição totalmente autoritária por conta do regime militar. E é a partir dessa análise que a gente fez que a gente consegue observar isso. Então, acredito que já tenha encerrado agora, né, o slide do professor, a gente terminou o slide que a gente fez para vocês. O Vinícius vai fazer a chamada. Vinícius. Opa, beleza. Aí, Vou perfeito. fazer a chamada. Vamos lá. Vou registrar aqui no meu telefone. Opa. Pessoal, não precisa colocar os dados de vocês aqui no.
No chat não, tranquilo, porque eu registro aqui, ó, tudo pelo meu celular, quem está participando, aí eu só vejo, tá? Entendeu? Ó, Helena Barros, Alex, Ana Clara Gardina, Ana Clara Souza, Ana Júlia Rocha, Bela Pacheco, Breno Lopes, Bruna Derevetsky, Caio Rocha, Caio Cruz, Camille Mendes, Carla Queiroz, Daiane Terezinha, Daniel Ortiz, Eliane, Emily, Fernanda Nascimento, Fernanda Xisto, Gabriele Monteiro, Gabrielis, Vitória, Gustavo Esteves, Henri Lucas, Dailon, Laís, Pedro, Isabelle Silva, Ítalo Marques, Jean Victor Joseane, Joseildo, Juliana Rodrigues, Kaline Vanceto, Carol Martins, Laís e Aristóbulo, Laura Lima, Leila Arian, Luiz Henrique, Mariana Show, Mayara Barros, Nayara Fadel, Nicole, Noemi Duarte, Patrícia da Grela, Raul Guedes, Rebeca Zeferino, Richard, Rodrigo e Laís, Thaís, Tamiri Souza, Victor de Berno e Yuri. Esses são os presentes da monitoria de hoje. Chamada registrada. Perfeito. Obrigada, Vinícius. E, gente, a gente preparou também aquele quiz que a gente sempre faz com vocês. A gente preparou algumas questões sobre a aula de hoje. Inclusive, eu me senti muito à vontade para escolher algumas questões de concurso e de UAB, porque eu percebi que é um tema que cai bastante, né? Assim como as outras aulas também, mas eu encontrei bastante questões. Então, algumas questões foram de concurso, outras de UAB e outras eu mesma criei. Então, a gente vai disponibilizar esse link no grupo da monitoria. Então, quem quiser pode começar a fazer o quiz, a gente já vai disponibilizar. Daí pode sair também daqui da chamada. E depois, se der tempo, a gente volta para fazer a correção. Caso não sobre tempo, eu vou enviar para vocês no grupo a correção, PDF com as questões corrigidas, gabarito. Beleza? É isso, né, Vinícius? Perfeito. É isso mesmo. Então, acabei de disponibilizar o link lá no grupo. Vocês fiquem à vontade para realizar. E é só para avisar mesmo que já está no grupo mesmo.